Tekel. Quase, faltou uns 20 falar de novo. Vamos lá. Tekel. Oh, glória. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Irmãos, eu estava aqui numa reunião com os obreiros e de repente eu abri uma palavra e Deus ele falava para mim sobre a balança, né? Sobre o pesar dos obreiros, né? Sobre a medida. E isso chamou muito a minha atenção. Eu disse: Senhor, eu vou trazer uma palavra daquilo que é a tua vontade para os dias de hoje. E eu orei, meditei para que pudesse trazer essa palavra para você nessa manhã. É claro que nós, quando lemos essa palavra, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, tem todo, aleluias, né, um contexto nessa palavra, tem todo um dizer nessa palavra, porque aqui, aleluias, Daniel, o Senhor Daniel já, um velhinho Daniel, ele é convocado, aleluias, para dar a interpretação, aleluias, algo que estava escrito numa parede, e o que o rei não sabia, né, identificar e nem traduzir. E o interessante, aleluias, que tudo aquilo estava acontecendo, porque aquele rei inventou de ter um banquete, e pegar os utensílios, aleluias, do templo do Senhor, e profanar aquilo que era de Deus. Quando ele começa a profanar aquilo que era de Deus, imediatamente o Senhor escreve na parede. Ninguém consegue traduzir aquilo que estava escrito, até o momento que alguém se lembrou do Senhor Daniel. E aí, aleluias, mandaram chamar ele, e aqui ele começa a traduzir aquilo que estava escrito naquela parede. Mas o interessante, aleluias, que nós pegamos neste contexto, é que o Senhor disse: pesado fosse na balança, e foi achado falta. No momento, aleluias, que ele profana as coisas de Deus, Deus agora começa a pesar ele. O reino dele estava tranquilo, até ele começar a fazer aquilo que era errado, que profanasse o templo de Deus. Agora Deus, olhando aquilo, Deus disse: agora eu preciso pesar ele. E a Bíblia diz que aquela escrita estava ali na parede, dizendo: pesado foste, e foste achado em falta. E quando, aleluias, o Senhor colocou algo em meu coração, essa palavra em meu coração, Ele falou sobre a balança dele. O nosso Deus, aleluias, Ele possui uma balança, o qual Ele, aleluias, nos pesa de tempos em tempos, para saber se nós estamos no peso ou na medida do reino. Eu não estou falando de pesos físicos, mas eu estou falando de pesos espirituais. Deus, aleluias, Ele possui uma balança. Deus, aleluias, Ele possui uma medida. E quando nós lemos esta palavra, nós vemos que Deus, aleluias, agora está pesando aquele homem, e está vendo que aquele homem está em falta, e disse para ele, aleluias: achado em falta você está. Quando nós falamos da balança de Deus, é algo muito intrigante, porque, aleluias, o Senhor me fez ir naquelas balanças antigas, não essa balança digital dos tempos de hoje, mas as balanças antigas. Conseguiu colocar a foto aí? Coloca para mim. Está vendo essa balança aqui? Quem está enxergando aqui, por favor? Quem está enxergando, faz assim com a mão. Está enxergando aqui? Você sabe para que serve aqueles pezinhos de baixo ali? Sabe? Só os jovens não sabem, né? Só os mais velhos igual eu. Aqueles pezinhos ali, aquele ali pode ter 2 quilos, 1 quilo, 500 gramas, e assim vai indo. Ele é colocado do outro lado daquela balança, e aquilo que nós queremos pesar é colocado desse lado aqui. Isso significa que na balança de Deus já tem uma medida para um lado, e a medida é Deus que deu, é Deus que colocou, é Deus que fez. E essa medida está dentro de mim e dentro de você, está no chamado que Deus te deu, na missão que Deus te deu. E quando Ele vai nos pesar, Ele coloca tudo isso de um lado e coloca aquilo que nós estamos fazendo do outro. Se nós estamos praticando, estamos fazendo isso e aquilo, aí eu te pergunto: para onde esta balança vai pesar? Será que esta balança vai ficar nivelada? Será que as coisas, aquilo que Deus confiou em você, vai ficar maior, ou aquilo que você está fazendo? Nós precisamos entender que aqueles pezinhos ali é tudo que Deus te deu, todas as promessas que Ele fez, e está do outro lado.
E deste lado Ele vai colocar o que você está praticando, o que você está fazendo, o que você está exercendo. Eu não sei qual é o chamado de Deus na tua vida, mas Deus já está te cobrando há muito tempo. Eu não sei o que Deus Ele tem com você, mas Deus já está te cobrando há muito tempo. Tem pessoas que era para fazer e não está fazendo, pessoas que era para ser batizado e não foram ainda, pessoas que era para estar pregando e não está pregando ainda, pessoas que era para estar servindo e não estão servindo ainda. Deus está te cobrando nesta manhã e dizendo: pesado está sendo na balança, e você vai decidir se você está em falta. Quem está entendendo aqui da glória? Oh glória, entenda isso, aleluias. Deixa essa imagem para mim, que eu quero que eles olhem essa imagem. Entenda isso. Você entendeu a balança, a medida? Eu não sei por que tem umas pessoas aqui mais velhas como eu olharam para essa balança e falaram que não conhece. Eu não sei que mistério é esse. Você conhece essa balança e conhece muito bem. Isso aqui já mediu feijão, isso aqui já mediu arroz, já mediu farinha de mandioca, isso aqui já mediu muita coisa, e hoje está medindo a sua espiritualidade para o reino de Deus. Deus está colocando aquilo que Ele tem para você de um lado e colocando o que está faltando no outro, ou aquilo que está em excelente do outro. Há uma balança de Deus, e hoje Deus vai nos medir, a mim e a você, neste lugar. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. E nós sabemos que o contexto que aqui nós lemos está falando, aleluias, está falando de um homem que fez uma transgressão, profanou as coisas do templo. E aí alguém olha assim para mim e fala assim: pastor, mas eu não estou profanando nada do templo. Irmão, a Bíblia diz que você é templo e morada do... Então você, quando não faz a vontade de Deus, você está profanando o templo de Deus. É porque nós pegamos essa palavra e nunca se colocamos dentro dela. Mas se você é o templo, é a morada do Espírito Santo. Se você está adulterando, se você está fornicando, se você está bebendo, se você é um beberrão, se você é alguém que está nas drogas, se você é alguém que está agredindo o templo, você está profanando o templo de Deus. Porque você foi criado, aleluias, não para carregar pecado mais, você foi criado para carregar a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está nesta igreja, o Espírito Santo que está sobre a tua vida. E se eu fosse você nesta manhã, eu diria: Senhor, eu não quero carregar pecado, eu não quero ser casa de pecado, eu quero ser templo e morada do Teu Espírito Santo. Não passe pelo meu corpo, mas habite no meu corpo, habite, porque eu sou o Teu templo. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Nós somos o templo de Deus. E quando não fazemos a vontade do Senhor, e ao invés de carregar o Espírito Santo, carregamos o pecado, a mentira, o engano, nós estamos profanando o templo de Deus. Eu não estou aqui pregando, irmão, sobre os usos e costumes. Eu estou aqui pregando a palavra, e a palavra diz que você é templo de Deus, você é morada do Espírito Santo. Você foi criado por uma missão, você veio do céu, e para o céu a tua alma vai voltar. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus desceu na terra e formou o homem do pó da terra. E a Bíblia diz: do pó nós viemos e do pó voltaremos. Mas a Bíblia, quando fala da alma, ela fala que nós voltaremos para a glória de Deus. Você foi criado, aleluias, especificamente para uma obra, e Deus está chamando a tua atenção hoje para esta obra. Você foi criado para viver coisas proféticas, coisas poderosas, para carregar a presença de Deus, para ser chamado de filho. Eu não sei o que o mundo está fazendo com você, mas hoje você voltará a ser filho, voltará a ser profeta, voltará a ser aquele que Deus te chamou para ser. Então, se eu fosse você, eu se alegrava, porque hoje não é dia de tristeza, é dia de alegria. Deus está nos medindo para algo muito maior, oh glória, aleluia. Tem pessoas que se esqueceram daquilo que tem que fazer, e nós temos que lembrar você do que você precisa fazer. Imagina que se hoje fosse o dia que Deus te pesaria. Olha para pelo menos para umas duas pessoas que estão perto de você aí. Glória. Olha para mim. Se fosse hoje que Deus te pesaria, como que estaria a balança hoje de Deus? Hã? Olha para mim, por favor. Se Deus te pesasse hoje, hoje fosse o meu dia, hoje fosse o teu dia de ver uma escrita numa parede, o que estaria escrito ao nosso respeito? Se hoje fosse o nosso dia, o que a balança do Senhor estaria medindo, aleluia.
Eu quero dizer para você que muitos estão brincando com o reino de Deus, mas o reino não está brincando com o seu povo. Muitos estão brincando com as coisas de Deus e zombando de Satanás, mas o diabo não está brincando com ninguém, nem o nosso Deus brincando. Deus está dizendo nesta manhã: se você fosse pesado hoje, para onde penderia a tua balança? Aleluias, o que é que estaria evidente? As promessas que não foram concretizadas porque você não quis, ou você seria achado, aleluias, não em falta, mas achado na medida, porque Deus confiou algo em você, Deus confiou algo para você. E você que está aqui no primeiro dia, ou está aqui há muito tempo, não interessa, Deus tem algo reservado para você, e você sabe, porque o mundo espiritual está aberto para você, e não é de hoje, há muito tempo Deus tem falado com você. Oh glória! Escuta isso. Se nós fôssemos hoje pesado, como estaríamos? Nós às vezes olhamos para esse texto, imaginamos esse pecado e dizendo assim: eu nunca cometeria. Mas às vezes nós cometemos no dia a dia, ao não fazer a vontade de Deus. Escuta, olha para mim aqui. Quando você não faz a vontade de Deus, e eu preguei isso para os obreiros bem rápido aqui outro dia. Quando você não faz a vontade de Deus, quando você não aceita o teu chamado, quando você não faz o que o reino determinou para você, você precisa entender que você está interferindo em algo direto do reino. Imagina quantas almas era para você ganhar e você está do jeito que está. Imagina quantas pregações era para você fazer e você está do jeito que está. Quantas canções você ia louvar a Deus e pessoas iam ser curadas e você está do jeito que você está. Você está achando que você não está interferindo no reino? Sabe o que Beltsazar ele fez? Ele tirou os utensílios de dentro do templo e profanou. Você está pegando todo o chamado de Deus e está profanando tudo aquilo que Deus escreveu a teu respeito. Nós achamos que Deus só está vendo pecados grandes, pessoas que são grandes que abrem mão do chamado. Tem pessoas que olham e dizem: pastor, eu vi um presbítero que não está mais na igreja agora no mundo, eu vi um evangelista, eu vi um pastor lá no mundo. Meu Deus, Deus vai pesar a mão sobre ele. Você acha que à medida que Deus vai medir ele, não vai medir você? Que vai medir ela, não vai medir você? Que não aceitou ser servo, não aceitou estar debaixo de uma autoridade, não aceitou estar debaixo de uma unção. Deus está dizendo: com a medida que eu vou medir a eles, a balança será a mesma para vocês. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Está vendo aquelas medidas ali? Eu quero 10 quilos, nós vamos colocar ali, ó, 10 de 1 quilo de um lado, e Deus vai medir pelos 10 quilos, mas eu quero só 500 gramas. Deus vai colocar 500 gramas do lado e vai colocar outras 500 gramas ali. Entenda, Deus vai medir ele segundo aquilo que Deus vai nos medir segundo aquilo que ele nos entregou. Os evangelistas, presbíteros, pastores, diaconisas, missionárias vão ser cobrados de uma maneira, mas isso não significa que o que Deus te deu, ele também não irá cobrar você por não estar praticando. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Está doendo? Deixa eu falar para você. Eu tirei 3 grandes lições dessa falta de Beltsazar aqui, né? A primeira coisa, no capítulo de número 5, que Daniel vai cobrar Beltsazar, ele vai dizer para Beltsazar sobre o tempo. Escuta isso. Ele vai dizer para Beltsazar sobre o tempo. Ele vai dizer que Beltsazar, ele teve todo o tempo para entender, porque ele cresceu diante de um ambiente de alguém, aleluias, que só foi próspero porque Deus prosperou. Daniel olhou para Beltsazar e disse: toda essa terra aí foi Deus que entregou aos seus pais, foi Deus que fez. E Beltsazar cresceu nesse ambiente, sabendo que Deus de Israel havia prosperado o pai e haveria dado reinos para ele. Ele teve todo o tempo para buscar, ele teve todo o tempo para entender, ele teve todo o tempo para viver, mas ele não quis. Ele teve o tempo e ele não quis. Ele viu os milagres, mas ele não quis. Ele achou que não era o tempo, não era a hora, não é agora que eu tenho que fazer. E a balança de Deus ali já funcionando. A segunda coisa é o conhecimento. Ele sabia de tudo, como Deus trabalhava, como Deus agia. Ele viu isso no meio da sua família, mas mesmo assim ele desprezou o conhecimento, desprezou o que tinha conquistado.
A gente está falando para a igreja, Jesus está voltando. Está falando para a igreja, Deus Ele quer posicionado, vai fazer a obra, vai orar, vai jejuar, vai buscar. Ele está olhando, está dizendo, não vai acontecer isso. Está desprezando o conhecimento. Deus, aleluias, através da vida de Daniel, está chamando a atenção de Belsassar, dizendo, você teve a oportunidade porque conhecia, mas não quis. Antes quis profanar o templo. E a terceira coisa, ele foi infiel e poderia ser fiel. Ele foi infiel porque ele viu tudo que Deus fez, sabia que Deus era o Senhor, sabia que Deus queria fidelidade, e ele foi infiel. Quando nós olhamos, aleluias, isso nós tiramos para as nossas vidas, porque nós temos oportunidades de avançar, de utilizar esse tempo para buscar, para estar do jeito que Deus quer, mas nós não queremos, e nós desprezamos, aleluias, isso diante do Senhor. Nós também temos, aleluias, o conhecimento. Olha aqui para mim, todos vocês aqui conhecem as coisas do reino, todos. Quem está nos visitando hoje, não adianta olhar e falar assim, não, eu não conheço. Conhece, minimamente ou muito você conhece. Você tem toda a oportunidade, aleluias, de ter esse conhecimento do reino, mas você despreza, você não quer. Você não quer aprender aquilo que Deus está dizendo para você, e é o que vai fazer você herdar o reino dos céus. E terceiro, para nós, a nossa infidelidade para com Deus. Quantas vezes nós o louvamos aqui e dissemos, Senhor, fiel tu és, fiel tu és, meu Deus, tu és fiel. E a Bíblia diz, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele se mantém fiel. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele se mantém fiel. Quando nós lemos esta palavra, parece que nós podemos ser infiel, mas não. Ele está dizendo, ainda que você é infiel, eu não mudo a minha essência. Mas para que você possa entrar no reino de Deus, você precisa ser fiel à minha palavra, você precisa ser fiel aos meus princípios, você precisa ser fiel, aleluias, àquilo que eu tenho para você. A fidelidade a Deus vai nos fazer chegar até os céus. A qualquer momento a trombeta pode tocar, a qualquer momento eu e você podemos morrer, mas de uma coisa nós temos certeza, a nossa alma não pertence à terra, a nossa alma pertence aos céus. Uns irão para os céus e outros irão para a condenação eterna, mas eu ainda faço parte da geração que vai morar no céu, junto com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo aqui, da glória, dê aleluia, porque os salvos estão entendendo, oh glória. Fiel a Deus. Deus está mandando você fazer algo e você não faz. Eu falei sobre a fidelidade e a infidelidade no começo agora, não preciso usar, aleluia, de novo os mesmos exemplos. Mas nós precisamos se manter fiel, porque o que faltou em Belsassar foi a fidelidade. Porque no dia que ele fez o banquete, Deus não puniu ele por causa do banquete, Deus não puniu ele por causa das concubinas, Deus puniu ele por saber que as coisas eram santas, trazer para profanar. É isso que foi a punição de Deus. Irmão, aleluias, a fidelidade nas coisas do Senhor, porque Deus não chamou Belsassar para ser profeta, para ser salvo. Deus não chamou ele para isso. Deus chamou ele para ser exemplo para uma nação. Mas quando ele pegou as coisas de Deus e profanou, Deus mostrou que tinha um Senhor naquela terra, tinha um Deus naquele lugar. Diferente de nós, que Deus nos chamou para ser fiel por causa da salvação, por causa da vida aqui nessa terra. Então nós precisamos entender que nós fomos escolhidos para ser salvos, porque a Bíblia diz, não foi nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolheu. Fala para pelo menos para duas pessoas aí, você foi escolhido por Deus. Diga para essa pessoa, você foi escolhido por Deus. Aleluia, oh glória. Nós somos escolhidos, irmão, e o diabo fica doido com isso, porque olha para mim e para você, mas o que Deus viu neles, Deus não viu em nós, Deus viu na sua própria essência. Porque se dependesse, aleluias, do que nós temos, Ele não nos escolheria, mas Ele nos escolheu por causa da sua essência salvadora, por causa de uma promessa que fez a Adão, uma promessa que fez a Abraão, uma promessa que fez a Isaac, a Jacó. Nós estamos aqui porque Cristo se despiu da sua glória, desceu neste lugar para nos salvar, mesmo não tendo nada para entregar para Ele, oh glória, aleluia. Quantas vezes, irmão, eu estou orando e eu digo para Deus, Deus, eu não tenho nada para o Senhor, mas eu sei que o Senhor tem para mim. Porque a fidelidade é a obrigação do crente, não é um adjetivo. Eu sou fiel,
porque eu sou isso e aquilo. O crente tem que ser fiel. É a mesma coisa de dizer para alguém: olha, eu tenho uma qualidade. Qual é a sua qualidade? É ser honesto. Honestidade é qualidade, sabe por quê? Por causa de um mundo de corrupção. Por isso que você acha que é qualidade. Mas honestidade deveria ser a obrigação de todo ser humano. Sim ou não? Não deveria ser qualidade. Qualidade deveria ser olhar para você e falar assim: ó, você é bonito, você é bonita. Isso deveria ser algumas qualidades, porque a gente poderia ser feio. Agora, honestidade, educação, isso não são qualidades. Isso são coisas que nós já deveríamos carregar dentro de nós. Você está entendendo o que eu estou pregando para você? Você está entendendo? Então falar que um crente é fiel é qualidade. É qualidade, irmão, falar que é fiel? Não, é obrigação do crente ser fiel. Não é qualidade, é olhar para o irmão e falar assim: ó, nossa, você é um crente diferenciado, você é fiel. Não, ele não é o crente diferenciado, ele é o crente como deve ser. Quem não é fiel, sim, ele não é crente. Então a fidelidade, ela tem que estar conosco, e nós carregando essa fidelidade sobre o nosso coração. Quem está entendendo aqui, da glória a Deus? Nós devemos, aleluias, entender que Deus, ele se mantém fiel, mas que nós também precisamos se manter fiel. Porque a balança de Deus, essa balança está me preocupando muito. Porque quando Deus falou comigo aqui, eu estava aqui, que Ele falou comigo sobre a balança, eu tomei um susto. Porque eu comecei a entender que tem uma balança de Deus, mas eu comecei a entender que nós também devemos ter uma balança. Eu quero te fazer uma pergunta para você, é muito interessante. Quando você vai na feira comprar algo, e aí vai pesar naquelas balanças, um peixe, alguma coisa, você sempre acha que está sendo roubado, não é? Você já comprou alguma coisa que foi pesado, que você achou que foi roubado, que você ficou assim, ó, não, mas aqui não tem 2 quilos não, aqui não tem 1 quilo não, ficou balançando, não, aqui misericórdia, não tem 1 quilo. E aí o que você faz? Você coloca numa balança, ou você com o teu peso do teu braço, você vai medindo para saber se tem aquele peso realmente. Então, o que eu entendo? Que o crente tem que andar com uma balança. Porque quando for colocado na balança de Deus, não tem mais jeito, ali já vem a sentença. Mas se eu colocar na minha balança, aí vai ter jeito. Por quê? Porque se eu colocar na minha balança e ver que está faltando, eu mesmo posso acrescentar. Porque nessa balança não vai ter o que eu fazer quando eu colocar para poder pesar. Agora na minha balança vai poder. Olha aqui para mim, quando eu tenho a minha balança, eu vou conseguir. Eu não vou ficar desconfiado, porque vai ter gente que vai chegar diante de Deus e falar: Deus, mas eu fiz. Aí Deus está dizendo: não, mas a medida não está dando certo. Mas como que eu ia saber? Por isso que nós precisamos ter a nossa balança. A nossa balança é a nossa consciência. A nossa balança é a nossa cabeça. É saber para que Deus nos chamou e o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu estou andando como Deus mandou eu andar. Todas as vezes que eu vou orar, eu tenho que colocar minha vida espiritual na balança e lembrar de quem eu era, e saber se eu estou sendo, se eu estou crescendo ou estou regredindo. Porque Deus não nos chamou para parar e nem para regredir. Deus nos chamou para avançar. Jesus disse: chegado é o reino de Deus, a porta é estreita. Isso significa tem que ter força, tem que ter musculatura, tem que continuar diante do projeto dele de salvação. Quem está entendendo aqui, da glória a Deus? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não coloca a tua vida na balança, o teu ministério na balança, para que Deus te chamou, quem você era, irmãos, pese as medidas, é o que você era, o que Deus colocou. Quando você estava orando, buscando, jejuando, e como você está no dia de hoje, se você se sente em falta, imagina quando chegar na balança de Deus. Quando Deus olhar e falar: não é essa medida que eu esperava você. Nós precisamos entender que a balança de Deus é justa, e por isso que nós temos que trabalhar com a nossa, porque naquele dia não vai ter para onde correr. Nós precisamos compreender. E o interessante, aleluias, que se nós colocarmos aqui um peso de 1 quilo em uma mão, e colocar outro peso de 1 quilo na outra mão, é capaz de alguns de vocês entender que é a mesma medida. Ou se colocar 1 quilo desse lado e 710, você vai olhar e falar assim: aqui tem mais do que aqui. Porque nós somos bons para medir, mas nós não somos bons para medir a nossa própria vida e o ministério que Deus nos entregou, a vida que nós estamos levando. Por isso que é difícil fazer uma autoanálise, por isso que é difícil colocar a nossa vida diante da medida do Senhor. Eu vim aqui para despertar você, porque Jesus está voltando, e o sapateio não vai salvar ninguém, línguas estranhas não vai salvar ninguém, dons não vão salvar ninguém. Eu já vi pessoas com dons manifestando demônios em cima de montes e dentro de igreja. Não é isso que vai salvar a igreja do Senhor. O que vai salvar a igreja do Senhor é a fidelidade, é a honestidade para com Ele, é a permanência com Ele.
glória. Tem pessoas que não têm dons e será salva, e tem pessoas que têm dons e vão para o lago da perdição. Quem está entendendo aqui, da glória a Deus? Já estou caminhando para o final. Hoje eu quero orar por você. Não fazia ceia, eu vou orar por você. Realmente já estou caminhando para o final. Nós precisamos entender que nós devemos nos pesar. Agora eu te faço uma pergunta. Não é Deus que vai te pesar. Agora você faz uma autoanálise no teu ministério, na tua vida espiritual, no teu chamado, naquilo que Deus tem para você. Você está com o peso que Deus determinou para você? Está com a medida que Deus determinou para você? Feche os teus olhos por um instante. Lembra-te agora de tudo que Deus te prometeu, de tudo que Deus falou, de tudo que Deus entregou para você, de tudo que Deus plantou dentro de você, de como você era quando era um novo convertido, quando estava fazendo a obra, quando estava isso e aquilo. E agora começa a medir como você está. Começa a colocar na tua balança espiritual o seu nível de oração, de adoração, o seu nível de busca na palavra. Começa a colocar aí quanto você tem orado, quanto você tem buscado, quanto você tem jejuado, quanto você tem falado com Deus. Será que é por causa de um microfone que você orava? Será que é por causa de um microfone que você buscava? Será que é porque você estava ativo, ou você não tinha um relacionamento com Deus na tua casa? Eu quero que você agora comece a medir, porque Deus está descendo glória, para olhar a tua balança e dizer: ainda tem tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo de pegar a minha medida preparada e equivalar àquilo que você está fazendo, ser equivalente àquilo que você está fazendo nos dias de hoje. Olha para mim aqui, por favor. Senão você dorme. Olha para alguém e diga assim: e aí, a medida está correta? Pode falar, irmão, não tenha vergonha não. Diga: a medida está correta. Tá? Se for sim, faz assim. Se for não, faz assim ainda. Se você perguntar para mim: a sua medida está correta, pastor? Ainda não. Amém? Ainda estou em falta na minha balança, mas ainda tenho tempo antes de chegar nessa. Você está entendendo? Eu ainda tenho tempo antes de chegar nessa, porque a perdição vai ser nessa, ou a salvação nessa. Então, enquanto eu estou achando em falta, estou colocando as medidas para poder ser equivalente àquilo que Deus me entregou, eu ainda tenho oportunidade. Deus ainda está te dando oportunidade. Olha para alguém e diga: você ainda tem chance, você ainda tem oportunidade, você ainda tem tempo. Diga para essa pessoa: você ainda tem tempo, você ainda tem tempo, você ainda tem tempo. Faça o que é certo, porque ainda dá tempo. Aleluia. Quem está entendendo aqui, da glória a Deus? Escuta, aleluias. Eu disse para você que essa palavra o Senhor me entregou, eu tenho meditado nela. Aleluias. Não precisa mais de 15 minutos para poder elaborar algo que o Senhor Ele tem. É só eu ouvir aquilo que Ele está falando. Escuta. Nós, aleluias, pensamos que quem vai ficar fora do reino é só aqueles que estão em pecados gravíssimos ou em coisas gravíssimas. Mas entra dentro daquilo que eu falei no início. Você está interrompendo algo que é do reino, algo que Deus plantou em você, algo que Deus fez para você. Você sabia que muitos serão lançados fora, lançados no inferno, num fogo, eterno da perdição, porque não estão fazendo aquilo que Deus determinou para você fazer? Olha aqui para mim, você sabia disso? Você sabia? Isso é Bíblia, e nós vamos ler já já. Mas isso é Bíblia. Quando eu não faço aquilo que Deus Ele determinou para mim, para a minha vida ministerial, o que Ele determinou para mim, se Jesus voltar, você ficaria, se o povo fosse arrebatado? E se você morrer, você tem uma chance de não alcançar a salvação, mesmo a salvação sendo pela graça. Mas a graça não é de graça. Quando Deus confia algo para a igreja, quando Deus confia algo em mim, Ele vai estar me cobrando segundo aquilo que Ele confiou. Quem está entendendo, a glória a Deus? Coloca para mim Lucas capítulo 12, versículo de número 48. Lucas capítulo de número 12, versículo de número 48, por favor. Lucas 12, 48. Enquanto ele está procurando, pode achar na sua Bíblia também aí, por favor. Livro de Lucas capítulo 12, versículo de número 48. Se não achar, olha aqui na minha Bíblia mesmo, em nome de Jesus. Livro de Lucas capítulo 12, versículo de número 48. Está aqui, olha aqui. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, como poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. Ou, quando nós damos a muito, também, aleluias, cobramos muito. A qualquer que muito for dado, muito será cobrado. E ao que muito lhe confiou, muito também se pedirá.
Pode deixar aqui. Já ouviu aquela frase? Quanto mais dado, mais... Vamos rápido. Quanto mais dado, mais cobrado. Quanto mais dado, mais cobrado. Se Deus confiou algo em você que é grande, Ele vai te cobrar na medida que é grande. Deus não vai te cobrar por aquilo que Ele não te deu. Ele vai cobrar você por aquilo que Ele te deu e você não praticou. Deus, aleluias, quanto mais dado, mais é cobrado. Eu ouvi uma palavra dizendo: Deus vai exigir muito de quem Ele confiou muito. Então nós precisamos entender que quanto maior a medida de Deus, maior será a cobrança de Deus. Então, aleluias, quando eu olho a minha vida espiritual, eu tenho que entender o que Deus me entregou, o que Deus me chamou, o que Deus falou. Porque, olha aqui para mim, irmão, muitos ficaram emocionados quando um profeta colocou a mão na tua cabeça e disse: eis que Deus está te dando dons hoje, eis que Deus tem um grande chamado na tua vida. Quem nunca recebeu uma dessa, hein? Ah, rapaz, o homem e a mulher ficam até assim, ó, até aqui. Eis que Deus vai te usar nos 4 cantos dessa terra. Eis que Deus. Aí a pessoa: meu Deus, eu recebo, que alegria. Aí vai para casa dizendo: meu Deus, Deus falou tanto comigo, Deus falou que vai entregar tanto comigo, e você não estava nem entendendo que Deus estava jogando o laço e te puxando. Deus estava dizendo para você: a casa caiu, meu filho, porque eu estou te dando uma medida grande, agora eu vou cobrar você segundo aquilo que eu estou te dando e você está aceitando. Segundo aquilo que você recebeu é aquilo que eu vou cobrar. Por isso, aleluia, que eu sempre falo para os obreiros: na hora de ser ungido aqui, é gente chorando, é gente isso e aquilo, e depois não quer aceitar o chamado, não quer fazer a vontade de Deus, quer andar segundo a carne e não segundo a vontade do Senhor. Quando recebeu era bom, não era? E depois vai ficando ruim. Então o chamado não era de Deus, o ministério não era de Deus. Por quê? Porque as bênçãos de Deus são acrescentadores. Eu posso ir gemendo e chorando, mas eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar. Por quê? Porque Deus confiou algo na minha vida. Quanto mais dado, mais cobrado, aleluia. E você será cobrado segundo aquilo que Deus te entregou. E nós vamos terminar agora, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 15, por favor. Mateus 25, 15. Irmão, essa palavra, eu trabalhei essa palavra para nós sair daqui chocado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou um pastor, eu já não estou mais para dar show, esses negócios de pular e plantar bananeira, não. O Senhor tem falado algo comigo muito profundo, mas eu vou orar por você, claro, e abençoar a tua vida, porque a fé veio do ouvir a palavra de Deus. E se você não sair daqui, se você está afastado e não voltar para Jesus hoje, se você sair daqui para viver a mesma vida que você estava vivendo, você vai entrar nesses requisitos que está aqui, porque não é possível. Deus te trouxe aqui nesse culto, você poderia não estar, mas Deus te trouxe, despertou algo em você para te trazer aqui. Então não fuja daquilo que Deus ele tem para você. Deus tem uma nova vida nesse ano de 2025. Quem recebe isso, dá glória a Deus. Deus tem uma nova vida, uma nova história para você neste ano. O medo não vai tomar conta de você, a ansiedade, a depressão, o pânico, o inimigo, os açoites do inimigo não vai tomar conta de você, a derrota não vai tomar conta de você. Por quê? Porque Deus te chamou para este ano viver algo diferente na presença dele. Quem recebe isso aqui, dá glória a Deus. Quem encontrou aí livro de Mateus 25, 15 aí, dá uma glória a Deus. Vamos ao versículo de número 14. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou os seus bens. Para aqui, por favor, olha aqui, presta atenção na palavra. Como também um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou os bens. Está falando de quem aqui? De quem? Está com medo de falar? Quem? Está falando de Jesus, irmão. Jesus subiu aos céus e ele voltará. Então Jesus entregou algo e subiu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção no que eu estou dizendo. E deu a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que receberam 2 talentos também conseguiram mais 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, e dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e aqui está outros 5 que eu granjeei. E o seu senhor disse: Bem
bem está, servo bom e fiel, sobre tudo fosse fiel, sobre o muito te colocarei, sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha essa palavra, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me a mim 2 talentos, e eis que eu conquistei mais 2 talentos para o Senhor. E disse o Senhor a ele: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo, o gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, e eu, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tem o que é teu. E devolveu o talento. Respondendo, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo, sabeis que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse eu ia receber com juros. Tiralheiro, pois, o talento, e dai o que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, o que tem de será tirado. Lançai-vos, presta atenção no 30, lançai-vos, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto, ranger de dentes. Amém? Pesado, não é? Pesado, não é? Porque nós achamos que por causa da graça, tudo é de graça, eu posso fazer o que eu quero, andar como eu quero, agir como eu quero. Nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão ensinando a hipergraça. Você pode fumar, pode beber, não precisa se converter, não precisa se batizar, não precisa nada. Só venha para a igreja do Senhor. É homossexuais que estão aí tomando a ceia sem ninguém pregar o que é certo e o que é errado. É bandidos que estão vindo para a igreja, traficantes que estão vindo para as igrejas e bebendo e fazendo o que quer e tomando ceia e está tudo certo. Por quê? Porque a hipergraça não me deixa pregar o que de graça Deus deu, que é a palavra do Senhor. Nós não vivemos o tempo de hipergraça, nós vivemos o tempo da graça. Não existe nada superior à graça. A graça já é um dom gratuito de Deus. Não é uma hiper, é uma graça. E na graça eu tenho as minhas responsabilidades. Quem está ouvindo aqui, dá glória a Deus. Na graça eu tenho as minhas responsabilidades. E aí nós precisamos entender que essa palavra é muito forte, porque diz que o seu senhor ia embora, viajar. Mas antes dele ir, ele chamou e deu aos servos. Um ele deu 5 talentos, outro ele deu 2, e o outro ele deu 1. E disse: vai granjear outros. E ele foi, mas ele ia voltar. E nós fazemos alusão de Jesus, porque essa parábola é de Jesus. Jesus foi, mas vai voltar. E quando voltar, vai ter um peso, uma medida para nós. E aí ele olha para aquele que deu 5, e aquele que deu 5 fala, vem todo feliz, dizendo: Senhor, tu me deste 5, e eu granjeei mais 5. Ele disse: servo bom e fiel, fores fiel no pouco, e eu te colocarei no muito. Entra no meu gozo, entra na minha salvação. E aí depois veio o que deu 2. E aí o que deu 2 disse: Senhor, eu granjeei outros 2. Ele disse: bom fiel, entra no meu gozo, porque foi fiel no pouco. E aí veio o que recebeu só 1. O que recebeu só 1, ele achou que não daria falta a Deus. Jesus não teria falta por esse 1 que entregou. E ele fez o quê? Ele enterrou aquele 1 que ele havia recebido. Aí ele veio todo dizendo: Senhor, eu sei que tu é mau. Eu sei que tu é mau, perdão, tu é terrível, tu é isso, tu é aquilo. Tu ceifas onde ninguém não plantou, junta onde ninguém espalhou. O Senhor é demais. Aí ele diz assim: ó, eu temi e eu não perdi o teu talento. Está aqui o teu talento, toma nas tuas mãos. Aí foi a ira de Deus. Porque o talento de Deus não é para ser devolvido do jeito que Ele te entregou. É para granjear aquilo que Ele não tinha até o momento que Ele te deu algo para você fazer. Você está entendendo o que eu estou pregando? Deus te deu um talento esperando algo, aleluia, que você desse retorno. Deus não está preocupado nem com juros. Por quê? Porque Ele disse: se eu quisesse, eu teria dado a um banqueiro, e o banqueiro tinha me pagado com juros. Ele estava dizendo: não é juros que eu quero, é reino que eu quero, é crescimento que eu quero. O que eu quero, que é que eu te dei, você possa fazer muito mais do que aquilo que você esperava. Aquele homem escondeu
e ele disse: servo mau, servo inútil, você será lançado nas trevas exteriores, você vai para um lugar que vai ter pranto, vai ter ranger de dentes. Por quê? Porque eu não posso me esconder da minha responsabilidade, eu não posso me esconder daquilo que Deus projetou para mim. Se Deus me deu algo, Ele espera uma medida, e como diz a palavra, recalcada, sacudida e transbordante. Se nós esperamos algo grande de Deus, Deus espera também que nós fazemos algo grande em prol do reino dele. Oh glória! Eu quero falar para você hoje: Deus te mandará para o inferno se ele voltar hoje. Se ele te pesar hoje, você vai estar na medida dele, você vai estar com o talento dele, ou você vai estar granjeando outros talentos. Sabe o que Deus falou? Jesus olhou e falou assim: ó, tá vendo esse talento que ele enterrou? Pega esse talento e dá os outros 10. Jesus estava dizendo: eu não estou preocupado com aquilo que eu te entreguei, eu estou preocupado com o que você vai fazer com aquilo que eu te dei. Você está entendendo? A preocupação de Deus não é, aleluia, o tanto que você vai conquistar para você mesmo, mas é o que você vai ganhar em prol do reino dele. Você está achando que Deus está preocupado que ele te entregou uma medida grande? Ele está preocupado com o que você vai fazer com isso que ele te entregou. Deus tem muito para dar, Deus tem muito talento, Deus tem muitas medidas, mas a preocupação sempre vai ser: vai utilizar numa totalidade? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Irmão, eu estou preocupado com a balança de Deus esses tempos, porque tem pessoas brincando com as medidas de Deus, tem pessoas brincando com os talentos de Deus e achando que a morte não vai chegar, que os céus está longe. Irmão, os céus está a um tropeço, os céus está a uma bala perdida, os céus está a uma batida de carro, os céus está a um infarto, os céus está logo ali, e nós achamos que está longe, mas na medida de Deus, nós precisamos estar preparados para viver o mistério dele. Se coloca de pé por um instante que eu quero orar por você e quero liberar uma palavra. O grupo de louvor vem até aqui, por favor, em nome de Jesus, e vamos louvar com muita alegria, um louvor ao Senhor. Mas, aleluias, eu quero algo pulsante, porque a igreja tem que pulsar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluias. Pega na mão desse irmão que está perto de você, porque eu quero fazer uma oração. E se você, aleluia, não se arrependeu, ainda se arrependa. Se você ainda não pegou o teu talento, desenterra ele da onde você enterrou, porque Deus, Jesus está voltando. Eu quero, aleluia, abençoar a tua vida, mas eu quero dizer para você: Deus não te entregou isso para te matar, porque Deus, aleluia, sabe da nossa capacidade. Ele diz que entregou os talentos segundo a capacidade de cada um. Deus entregou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, mas Deus sabia a capacidade. Deus, ele sabe que você pode, você não está com jugo maior do que pode carregar. Pastor, mas eu estou trabalhando e não tenho tempo para a obra. Deus não ia entregar algo que você não poderia fazer. Pastor, aleluias, mas eu não consigo mais orar, não consigo mais buscar. Deus não iria entregar algo para você que você não tem poder para poder executar. Eu quero dizer para você que o que Deus te deu é medida não de morte, é medida de vida, é medida para crescimento, para ganhar almas. A tua casa vai ver algo diferente, a tua família, eles serão tocados por uma palavra profética, eles serão tocados por esta graça de Deus. Algo sobrenatural vai acontecer lá. Ouça essa palavra: algo sobrenatural vai acontecer naquela casa, vai acontecer no meio daquela família, porque Deus, ele é fiel. Oh glória, oh glória. Quem tem dom de línguas estranhas, nós vamos orar, nós vamos falar em línguas, nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de Pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra seja chorar, cheio, seja cheia para trabalhar com a medida que Deus te deu. Seja cheio, seja cheia, seja cheio. Ah, Senhor, meu filho, no santo lugar, eu quero
quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Ele te deu, Ele te entregou, Ele te entregou. Ele plantou em você. Ele plantou uma medida extraordinária em você. Você foi chamado para ser servo, para ser serva. Foi chamado para sentir, para viver. Ele viu você falando com ele naquele carro. Ele viu você falando naquela madrugada de pânico. Ele ouviu você, oh glória. E Ele entregou. Ele entregou. Ele entregou. Ele entregou, glória. Onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Quem tem dom de profecia vai profetizando. Quem tem dom de línguas estranhas vai falando, edificando a si mesmo. Quem é profeta edifica a igreja. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Línguas é dons, irmãos, aleluia. Línguas é dons, profecia é dom, aleluia. Vai entregando, aleluia, vai entregando o mistério. Vai falando em línguas, dizendo: Senhor, eu quero usar tudo que o Senhor me deu. Eu quero usar tudo, eu não quero estar em falta. Eu quero usar tudo. Rebacai, terebaçu de cantarabás, ribaxô de cantereba, canterebaçu de cantarabás, riforme cantarabachô de cantarabás. Deus não se esqueceu do que te entregou. Deus não se esqueceu, e você também não. Lembra das promessas, lembra das promessas, lembra das promessas, lembra das promessas. Arabacai, derebaçu de canterebaxô de cantarabás, ribacanterebaçu de cantarabás. Vai profetizando, vai dizendo: Deus abençoe meu irmão. Vai profetizando na vida deste homem, desta mulher. Vai falando em línguas, vai falando em línguas. Oh glória, oh glória. Isso, Jesus. Filho, eu dei minha vida por você. Isso, Jesus. Isso, Jesus. Eu não te fiz isso, Jesus. Para Renova a tua igreja. 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 Encha a tua igreja. Encha a tua igreja. Batida com o Espírito Santo. Batida com o Espírito Santo. Batida com o Espírito Santo. Renova, 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 renova. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Continua orando. Vem mais uma vez e faz algo novo. Louve para nós. Vem mais uma vez. Oh, vai orando. Vai orando. Vai orando por essa pessoa que está perto de você. Não é forçar a porta, não, é ser profeta e profetiza. Solta a mão dessa pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Mas se você sentir de orar por ela, orar por ele, de abençoar a vida dele, abençoar a vida dela, você vai fazer isso. Quem fala em línguas vai edificando, porque os céus estão sobre este lugar. A balança de Deus, a balança de Deus tem a medida exata da vontade dele. Mas eu coloco a minha vida na minha balança para saber se eu estou sendo o que Deus quer que eu seja. Irmão, tem demônios que vão sair de lá. Tem pessoas que vão se converter, porque Deus, Ele é fiel. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Pede para Ele fazer de novo, pede. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Os pastores, as missionárias, vamos pelo meio do corredor aqui ver se o Senhor fala com vocês. Como nos algo. tempos
os passados. As diaconisas mostra também. Teu braço Os forte, diáconos também. Deixa Deus usar nessa terra, se assim Ele falar. Às vezes você sabe que alguém está fraquinho, fraquinha. Vai lá e ora. Mostra a essa geração Teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma